Bom, vamos começar aqui uma conversa sobre um filme que está na competição do Olhar de Cinema, nessa edição 2020, a edição Em Casa, que é um filme brasileiro, Entre Nós Talvez Estejam Multidões, dirigido pelo Ayano Benfica e pelo Pedro Maia de Brito, e que a gente agora vai ter uma conversa com o Ayano, que é um dos diretores que está aqui, e que vai bater um papo sobre esse filme e sobre uma série de coisas que estão implicadas na realização desse filme. Ayano, antes de mais nada, obrigado, um prazer estar aqui com você, e queria um pouco que você talvez começasse falando para a gente. O filme é um filme que, de alguma maneira, tem uma continuidade de um trabalho de muitos anos, não só teu e do Pedro como diretores, mas de uma série de pessoas ao redor e junto com vocês, um trabalho que já rendeu uma série de filmes anteriores a ele, inclusive, principalmente de curta-metragem, mas também que já rendeu uma série de outros tipos de relações entre vocês como realizadores dos filmes, por assim dizer, e o universo humano no qual ele se insere, né? Então, no caso específico do filme de vocês, a gente está falando da ocupação Eliana Silva, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, e eu queria um pouco que você ajudasse a gente a começar entendendo de que maneira essa relação se estabelece entre esse universo de quem realiza e de quem realiza por trás da câmera, porque, na verdade, eu acho que uma das coisas é que todo mundo realiza junto ali, mas de quem realiza por trás da câmera e desse universo que está na tela, não só desse filme, mas desses filmes em geral que vocês têm feito. Primeiro agradecer, né, o espaço, por ter aberto esse espaço de troca nesse contexto de pandemia, que muda muita coisa para a gente, né, realizadoras, pessoas do mundo todo, envolvidas ou não com cinema, mas em especial para quem está hoje ligado com os festivais e tem que construir novos espaços para os festivais acontecerem, né. Então, agradecer que o festival tenha continuado sendo programado e toda a sua programação, e que vocês tenham feito o esforço para abrir espaço de troca como esse, assim, mesmo sabendo da dificuldade que é viabilizar isso nesse contexto. E aí também, né, dizer que Pedro não pôde estar nessa conversa em função de agendas e tudo, mas eu acho que enfim, vou tentar aqui trazer um pouco da nossa experiência coletiva, né, falar um pouco, não posso falar em nome dele, mas trazer um pouco das coisas que a gente vem discutindo para cá, enfim. Agora, indo mais diretamente à pergunta, uma coisa que é muito marcada nessa trajetória do audiovisual junto ao MLB é que o audiovisual e as lutas do que o MLB desenvolve, eles não é uma relação pautada inicialmente pelo cinema ou pela realização cinematográfica. Ela é pautada por uma imagem que participa das lutas, que se engaja nas lutas, que cumpre papéis diversos, assim, desde a denúncia no caso de um despejo ou da denúncia de um caso de violência específica, até às vezes da viabilização de redes solidárias. Então, por exemplo, nesse período de relação minha especificamente com o MLB, onde eu ingressei, comecei a militar em 2014, comecei a trabalhar junto em 2013, um ano antes, um ano depois eu ingresso, de fato, no movimento. Nesse período até hoje foram realizadas séries de campanhas de financiamento, de vamos financiar um aparelho público na comunidade, uma creche, por exemplo. Financia através do audiovisual, tem um papel nisso. Vamos financiar, igual agora em pandemia, vamos financiar uma rede solidária para poder comprar alimentos e mantimentos básicos de higiene, de saúde para as famílias pobres das ocupações. O audiovisual tem um papel aí. Vamos filmar uma ação durante um processo de ocupação, por exemplo, materiais que foram da origem depois ao, né, Contício Aqueles que Dizem que Fomos Derrotados, por exemplo, que é um dos filmes que a gente conversou, né? Você está ali dentro filmando, pensando em um engajamento, onde essa imagem pode ter vários destinos a partir do desenvolvimento dos fatos também, né? Assim, é uma aproximação muito grande entre fazer imagem e fazer política, assim. E aí, nesse contexto, uma coisa que você até colocou na sua fala que eu queria ressaltar também, assim, essa passa a ser mais uma tarefa dentro de uma série de tarefas, né? De organização, de construção, de autoconstrução. E aí, nesse sentido, ela é pensada o tempo todo junto, bem próximo com a comunidade, com as coordenações, né? Enfim, com as lideranças comunitárias, com pessoas que, claro, né, vão ter mais ou menos aproximação do processo de fazer em si, mas que fazer imagem, às vezes não estão tão próximas à câmera, mas estão fazendo uma série de outras atividades que são muito mais importantes, inclusive, na maioria das vezes, né? Mas que essa imagem junta, ela passa a construir isso também.
Então, eu acho que primeiro vem desse lugar, né? De que fazer imagem é mais que fazer cinema, né? Assim como fazer luta é mais que fazer imagem. Assim. Entretanto, nada disso cria uma hierarquia a partir do momento que coletivamente se entende que todas essas produções e todas essas ações juntas ajudam a construir tanto um movimento mais forte, pensando no que é um movimento social e na sua necessidade de aparição e disputa pública da subjetividade, porque fazer política de forma organizada é também isso, né? Organizada que eu digo junto a organizações, né? É também participar do espaço público. Então, você dá visibilidade às lutas é ampliar-se, né? Para quem o movimento fala, como ele fala, as ideias que ele mobiliza, mas ao mesmo tempo também ajudar a garantir isso de um lado mais abstrato, político, né? Amplo, mas de outro lado também ajudar a garantir a estabilidade das comunidades em si, que afeta diretamente a ter casa ou não para uma família, 2 famílias, 300 famílias, 1.200 famílias, né? Depende do contexto, de qual luta mais direta, no sentido luta comunitária, essa produção está envolvida. Então, ao longo desses anos, o MLB vem desenvolvendo isso, assim, de 2013, 2014 para cá, e cada vez mais esse é um braço dentro do movimento que vai ganhando corpo, assim. E essas práticas estão ligadas... Deixa eu só te pedir, é que eu acho que ao contrário, talvez, por outros caminhos do MST ou do próprio MTST, que são siglas que o pessoal já assimilou de uma maneira ou de outra, se você pudesse falar um pouco mais do que é o MLB, acho que era uma boa. O MLB é um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento nacional de luta por moradia e reforma urbana e pelo socialismo, e que está presente no Brasil em 17 estados. Ele surgiu no final da década de 90, foi fundado simultaneamente em Belo Horizonte e em Pernambuco. Em Belo Horizonte, a experiência seminal dela, que funda o MLB, que é a Vila Curumbiara, também na região do Barreiro, que é uma região periférica daqui. Mas nos últimos anos ele vem crescendo muito e alcançando mais territórios, né, e mais trabalhos. Assim. Então, hoje em Belo Horizonte a gente dirige diretamente 6 ocupações, só para falar de Belo Horizonte, um recorte, né? Mas, além disso, estamos presentes em várias outras lutas de diferentes naturezas. Assim. Então, acho que essa seria uma breve apresentação do MLB. Assim. E estamos juntos, formando, né, frente de lutas com vários desses movimentos, MTSC, oh, meu Deus, agora desculpa. Junto com vários movimentos, juntos a gente compõe, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo, né? Compusemos a Frente Povo Sem Medo durante o período do golpe. Construímos, junto com outros movimentos de outras frentes de trabalho, construímos junto um partido novo político no Brasil, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, que foi construído junto com o Movimento de Luta de Bairros, com também o Movimento de Mulheres Olga Benário, o Movimento de Luta de Classes, a União de Juventude e Rebelião, o Movimento Correnteza. Então, assim, já a partir daí nos somamos a outras aglutinações de força assim, para construir alternativas políticas do Brasil de forma ampla. Então, a gente atua tanto na construção e na luta direta pela construção de moradia para resolver as questões da cidade, mas também com uma perspectiva de mudança social mais ampla, né? Onde fundamentalmente participem, né, aqueles que são sempre excluídos dos espaços. E eu acho importante dizer isso porque o meu lugar dentro do MLB, apesar de ser militante, não é as nossas principais direções, nossos quadros dirigentes são pessoas que vêm formadas no bairro, formadas nas lutas, que saem das comunidades e que se tornam referências. Então, por exemplo, Leonardo Pérez, que é um dos personagens do filme, ele é hoje presidente da Unidade Popular. E ele é morador de ocupação Helena Silva. Poliana Souza, que também é personagem, também está, sabe? É dirigente nacional do MLB e coordena os nossos trabalhos. E eu, por exemplo, entro ali junto com uma série de outras pessoas que estão ligadas ao universo de criação mais artística, às vezes a uma produção de conhecimento mais universitário, um pouco num lugar quase de assessoria, assim, sabe? Né? Que estão mobilizando o que a gente tem de conhecimento técnico específico, artístico específico, para contribuir com o desenvolvimento da luta, que é dirigido fundamentalmente pelas pessoas que vêm das ocupações urbanas. Não, acho que, muito bom, acho que fica bem claro essa dimensão e aí você trouxe uma questão que eu acho interessante, que é que você falou dessa questão da imagem, né, da criação e da construção de imagens como algo mais importante que a criação no sentido estrito de cinema, né, de filmes. E, por outro lado, a gente está aqui falando no contexto de um festival de cinema, onde o filme surge como tal. E aí o que eu acho interessante de pensar dentro desse processo que você está descrevendo é de que maneira, a partir desse conceito maior que vocês têm muito claro, vocês começam a imaginar especificamente, por exemplo, a gente falar desse filme que está passando agora no Olhar de Cinema,
a constituição desse filme como obra, né? Vocês gravaram num período bem específico, né, de agosto a dezembro de 2018, que, para além de que todo período dentro da história de qualquer coisa é específico as coisas que acontecem naquele momento, mas que no caso do Brasil e desse momento mais recente é um momento particularmente pleno de significados e de implicações, né? A gente está falando da eleição de 2018, a gente está falando de uma série de circunstâncias bem práticas que acontecem nesse período. E aí, se você pudesse um pouco explicar para a gente se isso daí, de alguma maneira, é uma coisa que a posteriori se impõe, ou seja, que um determinado material em um determinado período possa ser constituído como um filme, com uma determinada aproximação, ou se, na verdade, de alguma maneira já havia, principalmente nesse projeto, alguma disposição, seja por uma circunstância de financiamento da própria obra, seja por uma questão de vocês de tempo, de trabalho, de ir até ali naquele período para registrar também com vias a fazer um filme. É interessante sua pergunta, porque assim, esse filme ele é a nossa primeira experiência junto ao MLB, é o meu terceiro filme com o Pedro, né? A gente já tinha dirigido com o Cadu o Na Missão, o Conte a gente tinha feito com o Camilo e com o Cris também, mas assim, a gente já vinha numa relação de troca ali. Esse é o primeiro filme que a gente vai fazer, assim, o primeiro ao último plano do filme foram registrados nesse período, assim. Mas apesar de ser isso, esse filme vem convocado primeiro, pela própria coordenação nacional do MLB e a coordenação da ocupação Ana Silva desde o início, lá em 2013, quando eu comecei a filmar a primeira campanha de financiamento coletivo da creche lá atrás. Eles falaram, gente, Ayano, você tem que fazer, eu nem era do MLB ainda, você tem que fazer um filme sobre Eliana, a história da Eliana é muito importante, tem que fazer um filme sobre ele. Deu pra gente, pra mim na época, né, um HD com uma série de imagens de arquivo. E quem conhece os nossos trabalhos anteriores sabe que esse é um tipo de material que tem muita, que a gente gosta de trabalhar com ele, que convoca muita coisa nos nossos trabalhos, assim. E aí, então, a partir desse material de arquivo, a gente começou a trabalhar em um projeto para ir filmar o filme de Eliana. E isso foi um projeto que eu e Pedro trabalhamos junto durante 2 anos, até ter condições de fazer ele, financeiramente falando. Mas é o primeiro filme que ele é estabelecido a partir de um set de filmagem, por exemplo. Porque nos outros não existia praticamente essa noção de set, sabe? Ou quando existia, ela ocupava um espaço muito, como no caso do Na Missão com o Cadu, um espaço muito reduzido no todo fazer do filme, assim, sabe? Só que a gente vai, então, fazer esse filme de Eliana a partir dessas imagens de arquivo. E, na verdade, a gente se encontra ao longo do período de imersão. A nossa escolha, apesar de ser um filme que é determinado, o período de gravação dele, a gente é um período muito contínuo, né? Assim, a gente fica ali 6 meses praticamente morando na ocupação. A gente passava 4 dias por semana na ocupação, 3 dias fora da ocupação, resolvendo outras coisas da vida, porque aí a rotina de filmagem já não tinha aquela dimensão de estrutura de set que começa, passa X horas, para, não sei o quê, né? Assim, a gente entrava, ficava. Mas para a equipe, a gente poder resolver as outras coisas, a gente passava 3 dias fora e voltava. À medida que a gente foi assim, mergulhando naquilo, construindo, a gente sabia muito bem, a gente tinha uma relação anterior com os personagens, né, com o território, assim, eu já frequentava ali, já tinha vários trabalhos juntos há muito tempo, a gente sabia muito bem as pessoas o que a gente queria promover no encontro com as pessoas, a gente não sabia o que a gente ia encontrar, é claro que seria muita presunção, né? Mas a gente sabia que a gente queria promover os encontros. E a gente imaginava que as imagens anteriormente produzidas teriam uma centralidade específica na obra. Assim. Só que ao longo do trabalho, essa questão conjuntural se impõe, eu acho que como se impõe, né, no Brasil inteiro, assim, a questão da conjuntura fica muito latente. É um período eleitoral no Brasil e a gente está falando de um período onde houve um engajamento muito grande de várias organizações políticas, incluindo a nossa, em reverter o quadro eleitoral que estava se desenhando, né? Assim, em participar daquilo, em construir. E a gente já vinha junto com o MLB também construindo a Unidade Popular, né? Que era uma alternativa. Então, existia um trabalho muito vivo de política cotidiana que é muito marcado, na verdade, no que é o dia a dia das ocupações, né? As ocupações, elas são um espaço muito concreto de construção, no sentido de que elas constroem cidade, elas constroem casa, elas constroem moradia, mas também é um lugar muito de construção política, né? É um lugar que está o tempo todo dividindo e distribuindo tarefa, se relacionando com a conjuntura, debatendo e participando da política da cidade, do país de uma forma ampla. Isso é muito vivo numa ocupação organizada, sobretudo as organizadas pelo MLB. E aquilo se impôs para a gente. Então, o filme ele acabou sendo aquilo que antes era aquela história através dos arquivos, por exemplo, se transformou para a gente num outro filme, que é um curta-metragem que chama Vídeo Memória, que está para ser lançado esse semestre também, se transformou nessa coisa que é um pouco
esse filme, se você for pensar, mas na verdade vai ser lançado depois, que é esse curta. E o filme se abriu muito mais para aquilo que o presente, claro, fazendo todas as inflexões para o passado e para o futuro também, porque, né, organizar-se politicamente é projetar um outro futuro possível, então isso está no filme. O passado, é claro, também invade, porque é uma comunidade que tem uma história muito forte. Aqui cabe colocar que a Helena Silva surgiu em abril de 2012, ficou 21 dias cercado pela polícia, foi despejado em maio de 2012, e 3 meses depois, essas mesmas famílias, se reorganizaram e ocuparam um terreno a metros de onde foi despejado. A ocupação existe até hoje, então ela tem uma história de luta muito forte. Esse despejo foi violentíssimo, foi no ano de Pinheirinho, né? Então foi um despejo que teve caveirão, cavalo, cachorro, helicóptero. Então isso de alguma forma a gente tenta, né, abrir espaço para isso no filme também, mas ele acaba muito marcado por aquilo que foi o presente das filmagens dele, assim, enfim, que é esse contexto todo do desenvolvimento eleitoral de 2018. Assim. Não sei se eu tinha respondido. Não, claro que respondeu, e acho que dá para a gente enxergar no filme várias dessas implicações que você está contando. Eu acho que isso tanto dialoga muito com a experiência de ver o filme, quanto acho que torna ela interessante. Mas eu queria te perguntar uma coisa, e acho que vai ser um pouco a nossa última pergunta, porque são perguntas, né? O tema e o assunto do filme de vocês é um universo que se abre a cada pergunta para necessariamente uma série de informações que a gente precisa passar. Mas eu acho que você falou uma coisa que me interessou talvez ver por esse lado, que é o seguinte: o filme é realizado então até dezembro de 2018, enquanto o que está na tela, né? Claro que ele continua sendo realizado como pós-produção, como pensamento e tal. E agora ele chega nas casas das pessoas, até antes de chegar num cinema, de fato, onde muitas vezes ele seria exibido primeiro, numa situação bem distinta, em setembro de 2020, quer dizer, são quase 2 anos entre a coleta desse material e a chegada ao espectador, e mais do que ao espectador entendido como, né, indivíduo, mas até ao tecido social que pode receber o filme de uma maneira ou de outra, e diferentes recortes dele. E eu queria, talvez, que você refletisse um pouco junto agora de que maneira você entende que esse material já se torna, de alguma forma, como sempre acontece no cinema, né, um material de arquivo. Você estava falando que o filme, né, lidava com materiais de arquivos prévios, mas ele agora, de alguma maneira, já é um material de arquivo sobre a história, né, ele já chega 2 anos depois. E, por outro lado, acho que quando você fala do começo da ocupação, eu acho que é interessante a gente retomar aquela lembrança de que, em 2012, independente dos governos que estivessem à frente, seja no nível federal, seja no nível estadual, o nível de repressão e o nível de dificuldade da manutenção de lutas e de movimentos como os que estão representados ali já era muito forte. O grau de dificuldade e o grau de necessidade de confronto com uma série de instituições estabelecidas pelos governos, né? Então, nesse sentido, não é exatamente uma novidade, como talvez tenha sido ou parecido ser para determinados grupos dentro da sociedade, essa situação de um confronto aberto, de alguma maneira, por várias das instituições contra a sua existência, né? Então, só que se você pudesse falar tanto, talvez atravessadamente, uma coisa pela outra, como que você enxerga trazer esse filme com essas imagens 2 anos depois para ser visto, e o que isso pode representar, mas também de que maneira, para quem está lá no movimento e para quem está atravessando esses momentos que a gente tem vivido, existe uma ideia de continuidade, né? Não é que houve um completo recorte, de repente a situação começou a ficar tensionada e difícil para eles, né? Então, localiza para a gente um pouco o que tem sido, dentro da própria discussão lá dentro, esses momentos diferentes, assim. É muito interessante sua pergunta. Eu fico, assim, às vezes a sensação que eu tenho um pouco, eu trabalho também, assim, trabalho na minha pesquisa, eu tenho tentado trabalhar com essas imagens de arquivo produzidas ao longo dos despejos e das lutas que o MLB fez desde 13 para cá. E também vou até 2012 com imagens que tinham circulado e que eu consegui, né, de certa forma, esses arquivos que a gente recebeu, enfim. E é muito sensível, assim, esse ponto de que a violência sempre existiu, né? E não precisa nem falar do MLB e dessas imagens para isso, né? Seria se fechar os olhos para a história do Brasil inteira, dizer que a violência começou com a eleição de Bolsonaro ou com qualquer coisa assim, né? É violência institucional do Estado. A gente vive
em uma sociedade onde o Estado cumpre para a maior parte da cidade, para a maior parte da sociedade, o papel de violência. As ocupações urbanas, como vários outros tipos de lutas, eu vou me restringir aqui a falar delas, mas a gente poderia falar, né, das lutas indígenas, da luta no campo, né, o MST tá aí. Qual que é a história do MST, né? Assim, Eldorado de Carajás faz quantos anos? Só, né, enfim, a luta dos quilombolas, enfim, eu acho que a história do Brasil, né, a partir do momento que ela, como a gente entende, é fundada pela invasão portuguesa ao território, ela é fundada pela violência sobre o território. E assim, então, né, claro que são níveis e momentos diferentes dessa luta, ela também não é uma só, seria reducionista dizer isso, né? Mas ela existe concretamente. E as ocupações urbanas, elas ocupam assim um lugar de... Elas estão pelo Estado, porque na verdade elas estão pedindo um direito básico, fundamental, garantido na Constituição, né? Diante de uma série de outros direitos, mas elas estão também contra o Estado, né? Porque afinal de contas elas vão contra uma ordem que organiza o território a partir de quem pode ganhar, quem pode pagar, quem não pode pagar, quem pode ter, quem não pode ter, né? Assim, na sociedade, quem tem dinheiro para ter acesso à cidade, quem não tem dinheiro. E ao mesmo tempo elas, ao na maioria dos casos, né, estarem, como no caso da ocupação Helena Silva, nas periferias da cidade, mas claro que também tem as ocupações nos centros e tudo, mas enfim, elas estão muitas vezes privadas de todo tipo de benefício que estar próximo ao Estado dá para as pessoas, né? Então ela experimenta as piores faces, e a polícia é uma delas. Então, assim, a violência nas ações do despejo de 2012 foi Pinheirinho, foi ocupação Helena Silva. O Emicida estava em Belo Horizonte no dia do despejo, da Helena Silva, e fez uma menção no show dele ao despejo da Helena Silva, convocando o seu público a repudiar o despejo, e foi preso quando desceu do palco. O advogado da MLB foi tirado da delegacia. Se isso acontecesse agora, qualquer um ia fazer uma leitura e relacionar com o governo federal, né? A Dilma estava em Contagem no mesmo ano, aqui entregando, na cidade vizinha, entregando Casa Minha Vida, no dia do despejo. Então, assim, é preciso ter uma visão complexa, né, e entender que existe sim uma ascensão do fascismo. É possível notar também na forma como os despejos acontecem. Por exemplo, em 2017, o material que foi da origem ao Conte, um deles foi da ocupação Manuel Aleixo, que foi uma ocupação que foi feita em maio de 2017 e que terminou, além de despejada, em menos de 12 horas, uma criança de 14 anos tomou um tiro na boca, né, e perdeu 6 dentes, o tiro da polícia. Então, assim, esse tipo de coisa acontece também porque existe um empoderamento ainda maior paralelo da polícia, assim, uma sensação de impunidade maior, numa sensação de que o movimento social, sobretudo o movimento social que se propõe a fazer uma luta política mais complexa, que é a luta pelo socialismo, que é a luta por uma mudança de um regime de sociedade, ele deve ser combatido. Isso vem aumentando, esse sentimento aumenta na sociedade, logo ele também atua sobre os bairros, e também atua sobre as lutas, né? Assim, então, é muito sensível isso, de que essa não é o início de uma história de repressão. Nós estamos em um momento de agravamento dele, que é fruto de uma série de convergências que vão contra a luta popular, mas que a luta popular, na verdade, o tempo todo se opôs a um regime muito maior estabelecido, que é o regime do capital, que organiza a cidade da forma como ela é vivida, né? E eu estou falando aqui das ocupações urbanas, mas outras pessoas poderiam estar falando, por exemplo, das diversas lutas identitárias e da complexidade de se levar elas a cabo, né? Assim, seja, né? Enfim, tem tantos... A gente vive essa violência de tantas formas diferentes, né? Assim, que esse é um universo no qual a gente poderia refletir sobre ele. Trazer esse filme hoje, eu acho que, assim, nós já pensamos muito, sobretudo porque a gente produz muita imagem para urgência também, né? Então, assim, enquanto esse filme estava sendo gestado, várias outras imagens, vários outros conteúdos foram lançados, inclusive o Conte foi lançado no Festival de Brasília enquanto a gente estava filmando esse filme. A gente saiu do set, foi para o festival e voltou para o set. Então, assim, de certa forma, a luta também nesse campo, né, ocupar esse espaço dos festivais para fazer essa outra disputa, que é mais própria do cinema e do universo dele, também via acontecendo de outras formas. E não só através dos filmes, mas também em paralelo através das imagens que eram produzidas para várias outras formas como elas poderiam participar do mundo. A internet, produção jurídica, não sei o quê. Mas aí pensar sobre esse filme também era uma questão para a gente. O que significa? Quanto mais tempo a gente demora para lançar ele, de alguma forma, mais distante daquele momento histórico que marcou a realização do filme, a gente está logo mais lançado a condição de passado, né? Assim, ao mesmo tempo, toda imagem lançada, toda imagem quando chega no tecido social, assim, né? Ela também produz sentidos novos, né? Essa relação ela é dialética, ela é complexa, ela é multidirecional, né? Assim, então eu acho que o filme ainda guarda no centro dele, além, e aí estou falando aqui sem falar de atributos formais, de nenhuma forma, não acho que é só isso, assim, mas pensando no tempo, no centro de qual é o debate que ele faz, o que está em construção, o que está em jogo na construção daquele filme em relação àquelas pessoas,
ele ainda guarda uma coisa que é muito viva para a gente, que é o centro da nossa política sempre, assim, que é de que são essas pessoas organizadas juntos, se fortalecendo e se construindo multiplamente o tempo todo. Então, assim, constrói o bairro diretamente, constrói a casa diretamente, constrói a política, constrói o partido, constrói a eleição, constrói uma visão de futuro, sonha, quer ser coisas, projeta esse futuro para si mesmo individualmente, mas também constrói esse futuro coletivamente. E o filme entra como uma parte dessa construção, que o que ele se propõe, aí, assim, claro, o público vai poder dizer melhor que a gente, se a gente dá conta ou não, né? Mas, assim, o que a gente se propõe enquanto realizadores, junto desse contexto, fazendo imagens, é fazer parte dessa construção coletiva e abrir o filme para que ele possa também ter essa multidirecionalidade, assim, sabe? Então, por mais que ele tenha um aspecto, sim, de retrato histórico, de estar em um momento histórico específico, registrando, de certa forma, aquilo que está sendo construído ali, ele também está fazendo projeções maiores que essa, na minha forma de ver, sabe assim? Então, eu não acho que, por mais que exista um distanciamento, ele talvez ajude a gente a enxergar o filme hoje, a enxergar a nossa história hoje, o nosso presente hoje, à luz da nossa história recente, né? Mas ele também ajuda a gente a ver futuros possíveis, assim, porque o que está sendo construído na Eliana Silva, o que o MLB, a luta que o MLB constrói em diversos lugares, dos quais a Eliana Silva é um exemplo, ela é muito além da luta eleitoral, né? Assim, ela é muito além da luta do processo eleitoral, assim. E eu acho que isso o filme também, pelo menos pretende ou tenciona dar conta disso, assim, sabe? Bom, muito legal, cara. Acho que ele, como você disse, o público a quem ele chega agora é o que vai importar agora e no futuro para dizer, mas eu acho que sim, que isso que você está dizendo tá explícito na tela. E acho que essa dimensão dupla que você traz é muito importante a gente ter em mente, né? Que é essa dimensão do efeito direto da imagem no momento histórico que ela é construída com determinados objetivos, mas também toda a imagem como um essencial material naturalmente de arquivo, seja para agora, como a gente está falando, cada 2 anos depois da sua realização, seja para um futuro muito para além do que a gente está vendo aqui, vivenciando e olhando agora, né? Então, acho que o filme cumpre, de alguma maneira, com essas duas funções de uma maneira bastante consciente. Digo consciente não no sentido de que talvez seja proposital como gesto, mas de uma maneira muito interessada nessas duas dimensões, né? Então, acho que faz bastante sentido. Ayano, eu queria agradecer demais aí a tua disponibilidade, a conversa, as coisas que você trouxe sobre o filme, sobre o processo, sobre muito mais do que isso, e dizer que para a gente também está sendo uma alegria ajudar de alguma maneira ao filme a ter sua estreia e chegar, né, por esses caminhos tão novos até para a gente, para vocês, para todos, né, no que a gente estava acostumado do que era um festival de cinema, mas que a gente acha que de alguma maneira é um passo importante. Então, para a gente também está sendo uma honra de verdade poder estar ajudando e estar junto nessa chegada. E vamos ficar aí falando, e tomara que o público que está acompanhando a gente, seja que já tenha visto ou que fique com vontade de assistir esse filme e que esteja sempre aqui no Olhar de Cinema. Obrigadão, Ayano. Valeu mesmo. Obrigado a você, foi um prazer trocar.